boa tarde, você ouvinte da Palavra de Deus. Eu venho essa tarde de domingo trazer uma palavra de salvação, mais um culto. Todos os domingos estou fazendo esse culto. Nas quarta-feiras eu faço um culto de oração e aos domingos eu prego a palavra de Deus. Você que gosta dos meus vídeos, você que me assiste, ouça essa mensagem. Amém, meu querido? Ainda hoje de manhã estive ali na Feira Livre, ali na praça, anunciar o Evangelho. Porque Jesus está voltando. Jesus disse, tão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. Essa é a missão de todo cristão que tem um chamado, pregar o Evangelho. A minha Bíblia está aberta em Mateus 16:13. Diz assim, a confissão de Pedro. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram, uns, João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. E disse-lhes ele, e vós, quem dizeis que sou? E Simão Pedro respondendo disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhes, bem-aventurado és tu, Simão, Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem o revelou, mas o meu Pai que estás no céu. Pois também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei a chave do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Amém, meu querido? Pois aqui, meu querido, está a palavra de Deus, meus irmãos. Jesus estava reunido na cidade de Cesareia com os discípulos. E Jesus, ele queria saber da boca do discípulo quem ele era. Porque Jesus já sabia quem ele era na boca dos fariseus, dos religiosos, dos saduceus daquela época. Porque Jesus não era bem-vindo. Mas Jesus não sabia da boca do discípulo quem ele era. E Jesus disse para os discípulos, quem dizeis que eu sou? E o discípulo disse para Jesus, um diz Jesus que tu é Elias. Outro Jesus diz que tu é João Batista. Outro diz que tu é Jeremias. E o outro diz que tu é algum dos profetas. E Jesus disse, vós, eu já sei deles quem eu sou. E vocês, eu não sei. Eu quero saber da boca de vocês quem eu sou para vocês. E Jesus queria saber, meus irmãos, da boca dos discípulos, se realmente o discípulo estava falando a verdade. E Pedro disse para Jesus, para mim tu é o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. E Jesus disse para Pedro, tu és Pedro, porque que não foi carne e sangue que te revelaste, mas sim o Espírito do meu Pai que está no céu. Pois eu te digo, porque que não foi carne e sangue que te revelaste. Meus irmãos, naquele momento, o Espírito Santo, ele falou na boca de Pedro.
Porque se Pedro estivesse na carne, naquele momento, essas palavras não saíam da boca de Pedro. E agradou o coração de Jesus. Jesus, ele ficou maravilhado com aquelas palavras de Pedro. Era isso que Jesus queria saber. Jesus queria saber da boca de Pedro, dos discípulos, não só de Pedro, mas todos os discípulos, quem ele era para eles. E Pedro disse: para mim tu é o Cristo. E Jesus disse que não foi carne e sangue que revelou na boca de Pedro, que falou na boca de Pedro, mas sim o nosso Deus que está no céu. E Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão, que não foi carne e sangue que te revelasse, mas sim o Espírito do meu Pai que está no céu. Pois a essa pedra eu edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é ligado na terra é ligado no céu. Jesus disse: o que é desligado na terra é desligado no céu. Meus irmãos, quando a pessoa está cheia do Espírito Santo, ela é a boca de Deus aqui na terra. Porque a igreja de Cristo, meus irmãos, ela não tem CNPJ. A igreja de Cristo, ela não tem uma placa. Não. Jesus disse para Pedro: a essa pedra eu edificarei a minha igreja. A igreja de Cristo são pessoas separadas do pecado, cheias do Espírito Santo, que está a serviço do reino aqui na terra. Mas Pedro, meus irmãos, não vigiou. Mais tarde, Pedro, ele não vigiou as palavras que saíram da boca dele. Ele deixou o inimigo falar na boca dele. Jesus disse para os discípulos que o Filho do Homem ia ser humilhado, rejeitado, perseguido, ia morrer na cruz, mas ele ia ressuscitar no terceiro dia. E Pedro disse: tenha dó de ti, Senhor. Isso não vai acontecer com o Senhor. E Jesus disse para Pedro: apartai de mim, maldito. Que não conhecesse as coisas de Deus e sim as coisas dos homens. Pedro não estava entendendo, meus irmãos, o plano da salvação. Era necessário que Jesus passasse pelo Calvário, pela cruz. Porque Jesus veio no propósito. Para salvar a humanidade. Ele tinha que passar pela cruz. Jesus não podia fugir da cruz. Momento algum. Era o plano de Deus. Que Jesus viesse nessa terra. Ser humilhado, perseguido, açoitado, rejeitado, crucificado, morto, mas ele ressuscitou. Não está morto. Está vivo. Para que nós venhamos hoje ter a certeza da salvação. Porque muitas pessoas, meus irmãos, não reconhecem Jesus como Filho de Deus. Muitas pessoas têm Jesus como um revolucionário, que vem revolucionar a humanidade. Tem muitas pessoas que têm Jesus como um profeta qualquer, como um homem que está ali na cruz, de braços abertos. Meus irmãos, nós, cristãos verdadeiros, temos Jesus como Filho de Deus, que veio a essa terra, morreu na cruz, para nos libertar do pecado, através de Adão e Eva. Jesus, meus irmãos, ele cura a enfermidade. Isaías 53, 4, 5. Jesus prospera. Jesus liberta. Jesus salva e nos conduz à salvação. Amém, meu querido? Não tem salvação sem Jesus. Não há outro caminho sem Jesus. Não há verdade sem Jesus.
Jesus diz, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai sem não por mim. Jesus é a ponte que nos leva à salvação. Porque a maior riqueza, meus irmãos, não é bens materiais. A maior riqueza é a presença de Deus em nossas vidas. É o nosso nome escrito no livro da vida. Amém? Você que ouviu essas palavras, você que está afastado dos caminhos do Senhor, volta para os caminhos do Senhor. Você que está me assistindo neste momento, você que não aceitou Jesus, procura uma igreja evangélica que prega o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, que prega Jesus Cristo vivo. Lá você vai unir com o ministério, aceitar Jesus, marcar a data do batismo e ter uma caminhada com Jesus até a volta de Jesus. Porque Jesus, meus irmãos, Ele está voltando. Olha o que está acontecendo no mundo afora, meus irmãos. Olha o que está acontecendo no Rio de Janeiro. As profecias estão se cumprindo. É profético o que está acontecendo. É espiritual. Amém? Não brinque com a tua salvação. É a sua salvação que está em jogo. Jesus, Ele veio a essa terra para nos trazer a vida eterna. E para ter vida eterna, tem que aceitar Ele verdadeiramente em seus corações. Amém? Que Deus abençoe. Tenha uma boa tarde. Tenha um bom domingo. E a paz do Senhor Jesus.